quero agora, nesse trecho final, compartilhar com vocês o capítulo 3 de Gênesis, visto que nós sobrevoamos, pelo menos, o capítulo 2 a partir do verso 14, e nessa exposição trazendo o reconhecimento das bênçãos originais de Deus para a família. E eu quero, no verso 25 do capítulo 2, ler que neste ambiente, capítulo 2, 25, os dois, ou seja, Adão e Eva, estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ok? Está aqui também uma das bênçãos de Deus, e agora voltadas, mais uma vez voltada para o casamento. Nós vemos um casamento de intimidade, de cumplicidade e de leveza. Não havia vergonha, não havia barreiras. A beleza de Deus estava ali, naquele ambiente. O capítulo 2 termina com o casal abençoado por Deus, vivendo uma intimidade profunda, sem qualquer tipo de barreira e de vergonha. E se nós, de alguma maneira, reconhecemos alguma barreira no casamento, alguma vergonha entre o casal, é fruto da queda. Compreende isso? Quando a mulher se envergonha de si mesma, quando o homem se envergonha de si mesmo, quando a vergonha entre o casal se instala, alguma coisa no plano original de Deus está rompida. Seja por conceitos mais sofisticados ou mais rudimentares, sempre há uma mão do inimigo tentando trazer a vergonha do pecado para dentro do ambiente mais santo, que é a família. E eu quero dizer a você como isso aconteceu. Eu não sei se tirou um pouquinho do meu som aqui, aumentou um pouquinho do médio. Você pode tirar um pouquinho do médio, botar um pouquinho de ganho, que acho que eu consigo me ouvir melhor. Capítulo 3 começa dizendo o seguinte. Obrigado, tá, meu irmão? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Bom, em primeiro lugar, até o capítulo 2, os personagens da história são, vamos lá, o Senhor, Adão e Eva. Mas de repente, aparece um outro personagem, conversando, puxando o assunto com Eva. Quem é? A serpente. Como se fosse natural. Como se no ambiente original estivesse. Alguém visita e puxa assunto com Eva. E Eva, que é magnetizada por aquilo que ouve, não por aquilo que vê, começa a dar atenção àquele diálogo. É a serpente. Começa a receber ali alguém que ainda não havia visitado aquele ambiente. E o que mais nos estranha é que Eva conversa
dá assunto, mantém o diálogo, sem perguntar de onde é que você está vindo. Quem é você? Compreende? Percebe que muitas coisas que visitam a família parecem e são sutis. Conceitos, conversas, elementos estranhos, mas que nem sempre nós temos um estalo. Isso aqui não estava aqui. Quando eu era criança e chegava em casa com uma borracha diferente, minha mãe perguntava, de quem é essa borracha aqui? Ah, é do fulano que devolve. Mas ele me deu. Ele não tem que te dar nada, ele não é dono de nada, é o pai dele e a mãe dele. Fulano não te dá nada, devolve. Mas todo mundo, você não é todo mundo. Quem já ouviu isso, dá um glória. Pronto. E eu aprendi que eu não sou todo mundo. Coisa linda, gente. Coisa linda. E quem diz isso pro filho hoje? Amém, amém. Sei que é firme. Portanto, veja. O elemento estranho no Éden. E agora Eva traça uma conversa. E não só um elemento estranho, mas um elemento que causa estranheza no argumento. Não foi isso que Deus disse, que você não deve comer de nada? Opa! Então ele traz uma reflexão. Não, de nada não. Se eu me lembro bem, ele disse para que a gente não comesse da árvore que está no meio do jardim. Porque se nós comermos, nós vamos morrer. Lembra do certamente morrereis? Agora lê comigo o versículo 4. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Primeira ação de Satanás contra a família, contra a mulher e contra a humanidade. Fazer de tudo para que Deus pareça um mentiroso. Deus disse, morre. Satanás diz, não morre. Deus disse, faça. Satanás diz, não faz não. Deus diz, assim dá certo. Satanás diz, assim dá errado. Deus diz, homem e mulher, Deus os criou. Satanás diz, não precisa ser assim, pode ser qualquer coisa, de qualquer ordem, de qualquer maneira. Deus disse, o homem, a mulher e sua prole. Satanás diz, não, isso aí é misoginia, isso aí é moralismo, isso aí... Não. Percebe que os conceitos vão entrando aos poucos e hoje tem várias janelas que a serpente gosta de visitar o Éden. Numa conversa, pela internet, num videozinho que parece uma coisa tão sutil, mas que carrega um significado diabólico profundo. Aquilo que vai sendo mastigado e feito e muito bem engendrado nos bastidores do inferno até chegar nos seus ouvidos. E tão bem feito e tão sutil que nem sempre você percebe que está numa conversa franca com a serpente. E aí você começa a duvidar, será que é isso mesmo? Se você olha o liberalismo teológico hoje, para quem estuda um pouquinho da teologia, você vai perceber que o primeiro teólogo liberal foi o próprio Satanás. Porque Deus disse, ele diz, não é bem assim. Bem, diante disso, queridos, nós temos aqui a primeira palavra contra Deus. Certamente não morrereis. A pergunta aqui de tudo isso é, onde está Adão? Porque quem foi feito primeiro? Adão. Quem foi colocado no Éden para cultivá-lo e guardá-lo? Adão. E onde é que está Adão? Não sei, deve estar nos parques aquáticos lá do Rio Tigre, alguma coisa. Deve estar fazendo uma incursão ali, não é? Pelos bosques verdejantes da costa leste, eu não sei. Mas o Adão não figura na conversa. Por quê? Porque alguém está entrando sorrateiramente, mas Adão não atende a porta. Homens, todas as vezes que nós não atendemos a porta, alguém vai atender. E tem coisas que só entram no nosso radar, assim como tem coisas que só entram no radar de Eva. Vou te dar um detalhe. Você chega numa festa, os homens, vem comigo. Você chega numa festa, você cumprimenta todo mundo. Um casamento, tudo legal.
Aí vem aquele monte de homem que comprou o terno na mesma loja que você comprou. Rapaz, você comprou lá, comprei, e ficou ótimo, ficou bacana. E tal, promoção também, promoção. Ih, gravata igual a mim, que legal, joia. A mulher chega numa festa e faz uma radiografia. Deixa eu ver se tem alguma com o mesmo vestido que eu. Porque se tiver, ela volta e troca o vestido. As irmãs digam amém. Dê um glória aí. Veja, percebeu que tem radar para tudo. Tem certos perigos que a mulher tem um faro distinto. Se a tua esposa disser assim, cuidado com a fulana, meu irmão. Não fica dando assim muita conversa para Jezabel, porque ela tem um radar anti-Jezabel. Então não tem. Não, que isso, menino? Cuidado. Tá certo que tem umas irmãs assim, mais para a parte da neurose do que para... Ok, eu sei que há. Mas de um modo geral, pelo menos dá uma atenção no que ela está falando. Tudo bem? Ok. Agora veja. Para certos perigos, Deus colocou um radar muito distinto nos homens. Por exemplo, um homem dificilmente senta num restaurante com a família com as costas viradas para a porta. Por quê? Porque é o senso natural de proteção de que se algum perigo entrar, ele entra na frente e toma a primeira bala, ou ele pega uma cadeira e taca no meliante, alguma coisa assim ele tem que fazer, mas ele tem que proteger a família. Isso é senso de proteção da prole. Tá certo? Isso é importante. Quando o homem cuida da saúde, é diferente quando a mulher cuida da saúde. Porque o homem, ele tem na cabeça quantos pesos ele ainda precisa levar nos braços, e se alguém precisa de um socorro. Vocês estão entendendo? Algumas coisas. E quando tem algumas incursões de Satanás contra a família, isso entra no nosso radar protetivo. É só que Satanás espera o momento em que Eva está sozinha e ele ataca. E deixa eu lhe dizer, a esposa não pode ser protegida por nós o tempo inteiro, muito menos os nossos filhos. Nós não estamos 24 horas com eles. Mas deixa eu logo dizer aqui, porque isso é importante. Onde a minha presença não cobre, a oração é a nossa defesa. Há um Deus no céu que atende às nossas orações. De vez em quando a minha esposa me pergunta, orou por mim hoje, meu filho? E sim, hoje orei. Sim, já esqueci, vou orar agora. Percebe que nós precisamos orar pela família. Nós não podemos fazer das pessoas alvo de nossa intercessão sem que no topo da lista figure os nossos. Nós vamos falar um pouquinho disso amanhã. Tá certo? Fecha esse parêntese. E vendo, veja, na verdade, verso 5, Deus sabe, disse a serpente, que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora leia comigo o versículo 6. Então vendo, quem pode ler aí? Então vendo. E ele comeu. Agora veja, o texto nos diz, queridos, que essa árvore, ela tem todas as qualidades que todas as árvores do Éden também possuem. O texto nos mostra aqui que essa árvore, ela é boa para comer, agradável aos olhos. Só que ela tem um elemento além, desejável para dar entendimento. Todas as árvores do Éden, veja, todas as árvores do Éden, elas são agradáveis aos olhos e elas são boas para comer. Ora, nesse momento aqui, nós começamos a perceber que a única fatia daquilo que Deus traz
como exclusividade para si mesmo é a fatia de conhecer todas as coisas. Você sabe que hoje, e sempre foi assim, os elementos mais caros são os elementos do conhecimento. Por exemplo, as pessoas pagam muito caro em médicos ou em consultas que eles compreendem que aquele médico, aquela pessoa, aquela equipe tem mais conhecimento. Portanto, quando esse conhecimento dá num limite, é só Deus. Satanás começa a fazer com que a humanidade queira brincar de Deus. Porque só quem sabe todas as coisas é Deus. E veja que não basta agora para o casal que todas as árvores e frutos sejam agradáveis aos olhos e boas para comer. É necessário que a única que tem entendimento seja deles. Mais uma vez, nós percebemos aqui que uma das grandes tentações da família, do casamento, é se entristecer por aquilo que não temos, ao invés de nos alegrarmos por aquilo que Deus já nos deu. Quantas vezes nós vemos pessoas tristes pelos cantos e a pessoa acha que ela será feliz quando comprar o seu apartamento. A família será completa quando conseguir o financiamento da casa. O jovem será feliz quando ingressar na faculdade. Aí sim serei feliz quando eu conseguir unir condições para o meu primeiro milhão. Aí a vida começa. Veja que nunca é o que você tem, é sempre o que você não tem. E alguém que está esperando a felicidade naquilo que ainda não possui, nunca terá, porque não há nada que tape o buraco que somente Deus tem o tamanho para fazê-lo. Um pouquinho de Deus, uma pequena porção do alto, fecha qualquer cratera na alma humana. E esse Deus é tão grandioso e maravilhoso, que ele espalhou o seu espírito por todos os seus filhos e sobra uma imensidão de Deus, incontável, imensurável. Deus é imenso. Bem, diante disso, nós percebemos que Eva agora toma do fruto, come do fruto e dá ao seu marido, que também comeu. Aí o Adão aparece. O Adão aparece. Bem, comece a perceber que a mulher que Deus colocou ao lado de Adão, agora define como as coisas acontecem. Ela toma as decisões que Adão deveria tomar. Porque você sabe aqui que quem toma a decisão traz para si o bônus e o ônus. E eu quero lembrar o seguinte, e eu vou pedir ajuda aí aos militares, principalmente meu amigo pastor Miguel. No militarismo, você tem o oficial e o suboficial. O oficial diz para o suboficial: você fica por aí que eu estou saindo. Aí o quartel pegou fogo, como diz a musiquinha. Quem responde, o sub ou o oficial? É o oficial. Ok? Estou certo então. Mas os dois são oficiais. É que um precisa oficiar de maneira a dar a resposta final e ser responsável pelo todo. Quando há um bônus, todos são abençoados. Mas quando há um ônus, só um responde. Finalmente. Deixa eu lhe dizer, mulher. E deixa eu lhe dizer, homem, quando Deus colocou Adão no Éden, deu ao homem, deu ao Adão uma missão e deu a Eva uma submissão. E tem alguma coisa dando errado no Éden aqui. Está pegando fogo no quartel. E veja que nesse momento,
Os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Fez agora o contato com o versículo 24 do capítulo anterior? A vergonha começa a visitar o casal. Toda vergonha no meio de uma família, estou dizendo de moralidade cristã, tá? Estou falando de vergonha, de barreira, tá? Toda vergonha, todo peso é gerado neste sentido pela presença do pecado. E agora, eles estão nus e eles se entrelaçam com folhas de figueira e fazem para si aventais, diz o verso 7. Grave esta cena na tua cabeça. Folhas de figueira, aventais. Bem, quando Deus chega no Éden, o verso 8 diz que ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Leia comigo o verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estás? Ele chamou quem, gente? O homem, o Adão, tá certo? O homem aqui não é a humanidade, é Adão mesmo. O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Então você tem a vergonha e você tem o medo. Porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Respondeu o homem, a mulher que tu me deste, deu-me da árvore e eu comi. Então Deus chega no Éden, há alguma coisa errada. Quem comeu da árvore, gente? Primeiro, a irmã Eva, tá certo? E depois, o Adão. Mas Deus pergunta a quem primeiro? Adão. Vocês estão compreendendo aqui que há um sintoma de responsabilização sobre Adão? Compreende que Adão tinha que ter atendido a porta à meia-noite? Que ele tinha que ter assumido essa missão? E que a submissão de Eva não tem a ver com subserviência, com chicote, com escravidão, mas com proteção e cuidado sobre a sua vida? Mas o feminismo não está dizendo isso para vocês. O feminismo está dizendo, certamente não morrereis. Você dá conta da sua vida? Você é empoderada. Gente, não tem nada mais empoderada, ninguém mais empoderada do que uma mulher bíblica, que vive as promessas de Deus. Que mulher linda, abençoada, lícita, abençoadora. Está com o Éden ao seu redor. Mas o feminismo diz, só falta isso aí que você não tem. Hã? E deixa eu lhe dizer, se há alguma voz de protesto no seu coração, minha irmã, toda filha de Eva carrega, lute contra, dando graças a Deus, porque você vai vencer. Assim como há sempre uma voz de negligência nos filhos de Adão, e que a gente tem que lutar com isso todos os dias, porque nós temos uma tendência à negligência. Mas Cristo, segundo Adão, recupera isso para a glória de Deus Pai. Portanto, nós estamos hoje, como disse Schaeffer, isso já faz muito tempo, no esvaziamento das palavras, dos significados, dos conceitos. Ei, importante isso, cuidado com o significado que hoje são atribuídos às mesmas palavras que você sempre ouviu. E não abra mão das palavras originalmente, mas explique-as e vivas. Exemplo, há muita gente que diz o seguinte, eu não sou evangélico, porque evangélico é essa turma aí. Não. Nós somos o povo do evangelho. E eu não vou deixar de ser evangélico, eu não deixarei de ser cristão, e eu não deixarei de ser chamado como pastor, porque tem evangélicos, cristãos e pastores picaretas. Do contrário, a apropriação do termo será deles. Vocês estão entendendo? O que é família hoje? Me define. Pergunte na sua escola o que é família. Porque dia dos pais e dia das mães estão sendo substituídos por dia da família. Sabe lá Deus que pai e que mãe que vai chegar lá? Se tem, se não tem. É duro dizer isso hoje. Mas lembra o desvio da rota do Éden, onde é que está chegando?
A igreja é o povo que diz, essa rota não é a rota original. Nós estamos, ainda que imperfeitos, buscando a rota original que o Senhor nos deu como família. Certamente não morrereis. Morrerá sim. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, é importante que nós revisitemos constantemente as bases, a rota original, para saber se Botão e Casa estão casando nessa veste de justiça dada a nós. Diante disso, queridos e queridas, a gente começa a compreender que esse esvaziamento das palavras vai alcançando os nossos conceitos hoje. Porque quando uma mulher ouve sobre submissão, muito cuidado quando você diz essa palavra. Porque dependendo do ambiente que você tiver, alguma cadeira pode voar para o seu lado. Tá certo? Ou a polícia encostar na porta, não sei. Então explicamos o que é submissão bíblica. A mulher tem uma missão que está guardada pela missão do homem. Não é assim que Cristo faz a igreja? A igreja não tem uma missão, gente? Mas temos uma missão por quê? Porque Cristo morreu por nós na missão que nós não podíamos cumprir. Assim como Cristo fez a igreja, disse Paulo, assim como. Portanto, mulheres, é muito importante que vocês parem de ouvir a serpente. Ao passo que os homens muitas vezes são ludibriados para que não participem desse momento como guardiões do Éden. E veja, mais uma vez, nós não estamos na habilidade que só a Deus pertence, da onipresença. Nós nunca teríamos isso. Mas nós contamos com a presença de Deus que é constante. Portanto, no primeiro avanço do mal contra a sua família, lute contra isso. Na primeira conversa torta, enviesada, opa, isso aqui não. Pegue o telefone do seu filho e veja, filho não tem senha de nada. Nada, não a individualidade do meu filho. Filho não tem individualidade neste sentido. Você está gerando um individualismo na vida dele. Que é diferente de individualidade, de autonomia, do pensamento. Dá seu telefone aqui. Não, mas agora me dá seu telefone, pronto. Deixa eu ver aqui. Ok. O que é isso aqui? É assim que funciona. Um dia você terá o teu telefone, você terá a tua vida, e você poderá ter a tua senha. Eu não preciso dizer aqui, por exemplo, que marido e mulher não precisam ter senha de nada um com o outro. Valha-nos Deus. Então, meu marido tem a senha que eu não... O que é isso, gente? A serpente já está aí há muito tempo. Que doideira é essa? Você não precisa ter, veja, nenhum tipo de paranoia. Mas se você é um homem de Deus, não deve nada. Está aqui, olha. Essa senha é assim, ó. A minha senha é assim. Minha esposa sabe, está aqui. É muito importante que a gente compreenda isso. Cuidado, claro, com o tipo de gerência doentia na vida do outro, porque isso faz muito mal. Mas cuidado com certos individualismos que só a serpente sugere. Muito cuidado. Diante disso, Deus chama Adão. E Adão agora se mostra negligente. Adão não cuida do Éden. Adão se sente envergonhado. Adão agora tem que responder pelo pecado anterior ao de Eva, que foi o da omissão. E a omissão de Adão foi uma rebeldia anterior à própria rebeldia no ato. Porque Deus deu a ele uma ordem, e a ordem foi não cumprida, para guardar o Éden. Bem, é muito comum, meu irmão, minha irmã, que os homens, pela sua natureza econômica nas palavras, digam para os filhos, veja com sua mãe
Sua mãe que resolve. Fala com ela. Até certo ponto isso é importante. Por quê? Se você chegar lá em casa e um filho meu perguntar, pai, onde está minha meia? Não sei. Se sua mãe sumir, por um dia vocês ficam tudo nu. Não sei para onde anda. A Andresa tem um zelo, uma maneira de cuidar das coisas, um senso de providência absurdo, que eu jamais teria. Isso aqui é do fulano, isso aqui é da ciclano, isso aqui é uma coisa linda. Eu não mexo para não estragar o cenário. Tudo bem? Eu ajudo com outra coisa. Ela tem esse senso, tá? Essa coisa de... Mas veja, o que eu estou falando é de áreas de atuação. Eu não estou falando de autoridade conjunta ali, porque no lar a autoridade é o pai e a mãe. Mas quando você, homem, diz assim para tua mulher, para o teu filho, fala com tua mãe. Todo sim e todo não é a mãe que dá. E quando a mãe diz não, a mãe fica como ruim. E se a mãe está em casa o dia todo, se é o caso dela não trabalhar, ela terá que fazer todas as correções o tempo inteiro, o dia inteiro. Aí você chega do trabalho, está com saudade da família, os filhos vêm pular em você, você fica com a melhor parte do relacionamento com os filhos, e quando tiver um desgaste, você diz, fala com a sua mãe. Ela já está com esse cabelo desse tamanho. Tá certo? E quando o filho pergunta, ela diz, não. Não, vem cá, filho. O que você quer? Se for alguma coisa relacionada à ordem do que ela causa no lar, ok, é ela. Mas tem coisas de autorizar e não autorizar que tem a ver com a gente. Eu conversando com um homem essa semana passada, e eu tenho discipulado essa pessoa, ele disse, olha, porque a minha esposa reclama que eu fico fazendo com que ela saia como ruim. Eu disse, por quê? Porque quando eu trato alguma coisa com os filhos e eles não cumprem, porque a mãe me informou que eles não cumpriram, eu digo, ó, sua mãe falou que você não fez isso. E ela diz que ela sai como ruim. Eu falei, é claro que vai sair. Porque a notícia ruim que você está dando está vindo da sua esposa. Ao contrário, você deveria dizer, eu e a sua mãe entendemos que você não fez corretamente. E você não terá esse benefício. Amém ou não? É desse jeito. Deixa eu lhe dizer. Preste muita atenção com toda a sua alma agora. Filhos um dia vão embora. O casal permanece. Se não tiver filhos, há o casal. Mas nem sempre tem filhos, existe o casal. Casamento é do casal. Os filhos vão olhar para vocês no retrovisor da história amanhã como parentes que ficaram. Não esqueça disso. Que merecem honra, mas que ficaram. Portanto, compreenda, nesse momento, que é muito importante que a sua esposa e o seu marido tenham a primazia diante dos filhos. E veja, vou repetir e agora aprofundo o que disse no primeiro momento. Quando um filho compreende-se mais importante do que o cônjuge, ele está inseguro. Por quê? Porque ele diz, tem alguém que meu pai ama mais do que minha mãe. E se tem um alguém, pode ser que tenha mais um alguém, outro alguém. Agora, quando um filho chega diante do pai e diz, pai, posso fazer isso? E o pai pergunta, o que sua mãe disse? Ela disse que não, e se ela disse que não, está dito, é não. A minha resposta é sempre a dela, e a dela é sempre a minha. É não. Ele sai bufando, mas na alma tem uma segurança. A segurança é, eu que sou filho, não consigo separar meus pais. Então, lá fora ninguém consegue. Eu estou seguro. Meu pai não vai embora. Eu estou bem. Portanto, o não
é o não da consolidação da segurança no casamento e para a vida desses filhos. Compreendeu ou não, gente? É importante que essas decisões sejam tomadas em conjunto. E não tem esposa que se sinta menos amada ou agredida porque o marido a elogia e a tem como prioridade na frente dos filhos. Essa mulher vai se sentir protegida e amada, cuidada, porque se nenhum filho está acima do amor que você tem por ela, ninguém estará. Vocês compreendem a dinâmica do Éden aqui? E veja, estamos falando de relacionamentos humanos, porque a nossa vida é Cristo somente. Os filhos podem ir, o cônjuge pode morrer, mas Cristo é o amor da nossa vida eternamente. E minha esposa só estará segura quando ela compreender que eu amo mais a Cristo do que a ela. Porque alguém que ama mais a Cristo também não vai deixá-la. Bem, diante disso, queridos, o texto diz: o Senhor mostrou para Adão, respondendo ao homem, porque o homem disse à mulher que tu me deste, ela me deu dessa árvore e eu comi. Aí o Senhor pergunta à mulher, que foi que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Ô gente, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que o Senhor me deu. A gente sempre arruma um culpado para aquilo que está errado, sim ou não? O negócio deu certo, você fica logo assim faceiro, não é? Mas é dar errado, você fala assim, ó, presta não, hein? Vende lá o erro. Isso é nosso. Lembra que José e Maria foram atrás de Jesus, que estava perdido a 3 dias de distância em Jerusalém, e eles não olharam um para o outro, perguntando quem era o culpado, mas se uniram e encontraram Jesus? Todas as vezes que nós tentamos encontrar um culpado, nós estamos mais distantes de encontrar a solução. 50% do problema de um casamento sou eu, porque 50% do casamento sou eu. Ora, e se minha esposa erra, é porque talvez eu ainda não tenha pastoreado o coração dela da maneira adequada, e todo homem é o pastor da sua casa. Ou não é assim? O líder espiritual, o que atende à porta do Éden, o que põe a serpente para correr. Bem, diante disso, o Senhor pergunta à mulher, que foi que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi também. Não fui eu, foi a serpente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muitas vezes que nós estamos errando, operando erro, e nós ficamos assim, se for o diabo. Ok, o diabo atenta mesmo. O diabo está sempre contra a nossa família. Mas é importante que assumamos o erro e ao invés de chamarmos pecados de problemas, chamemos pecados de pecados. Disse isso dia desses lá na igreja. Compreenda, eu quero abrir um parêntese aqui com muito cuidado e zelo, porque há muitas dificuldades na área da saúde e no comportamento que são realmente e devem ser tratados de maneira acurada para que aquele comportamento seja devidamente atendido. Mas a maioria, ou uma grande parcela, por exemplo, do que os profissionais chamam de TOD. O que é o TOD, gente? Quem sabe? Ok. Transtorno, opositor, desafiador ou desafiante. TOD. É quando a criança quer enfrentar. Quando a criança não obedece. Pense numa grande parcela disso, que chamam de TOD, a Bíblia chama de pecado. Porque a criança não recebeu as bases da hierarquia familiar. E você vai querer tratar com remédio aquilo que você tem que tratar com Bíblia. Chamar de pecado o que é pecado. Chamar de síndrome o que é síndrome. Chamar de transtorno o que é transtorno. As coisas ficam no seu devido lugar. Tá certo?
Não chame de transtorno de ansiedade, por exemplo, a ansiedade pecaminosa que você tem. Porque é a ansiedade que é pecaminosa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É importante que a gente compreenda e peça orientação ao Espírito Santo para que esse discernimento fique muito claro no nosso coração. Do contrário, nós vamos chamar os pecados de outros nomes. Uma outra questão nesse parêntese importante, cuidado com os embaraços, porque nem tudo aquilo que é um problema é um pecado, mas todo pecado começa com um problema que não foi corrigido. Portanto, compreenda, o autor de Hebreus vai dizer que nós devemos deixar para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço talvez não seja o pecado, mas é a antessala, é o ensaio geral para o pecado. Portanto, se você nota que algum comportamento, ele tem que ser explicado demais para dizer a razão pela qual ele existe, então abandone-o, porque ele pode, se não for pecado em você, gerar pecado no outro e futuramente se tornar um pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que até se comesse carne, a época que ele estava vivendo, isso gerasse um escândalo, ele deixaria de comer. Portanto, cuidemos com o embaraço e cuidemos com o pecado e não chamemos embaraço e pecado de outras coisas, mas de pecado. Então, o texto diz, o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, querido e querida, chegamos a um ponto muito importante aqui. Você leu comigo que todas as tardes Deus visitava o jardim? E eles ouviram a voz do Senhor. Deus já chegava conversando, porque Deus é um ser relacional. O que Deus falava, o que Deus fazia, que som era esse, é um grande mistério. Imagine Deus cantando. Não sei, não quero especular nada, mas a voz dele era ouvida. O som, Adão, onde estás? Só isso seria maravilhoso. E todas as tardes, Adão e Eva recebiam o Senhor. A gente não sabe como é que era esse encontro. Na eternidade eu vou perguntar o que eles conversavam. Se eles tomavam um cafezinho ou se não tomavam, eu vou perguntar esse negócio que eu acho que é maravilhoso. E louvado seja Deus, porque todos nós estaremos muito melhores do que Adão na condição original. Estaremos à mesa com as bodas do Cordeiro, aleluia. Mas vou perguntar. E tem um dia que quando Adão e Eva recebem Deus no Éden, eles não estão mais do lado de Deus. Agora, Adão e Eva são inimigos de Deus. Eles estão do lado da serpente e o trio para o lado de lá é contrário à santidade de Deus. Há uma amizade da humanidade com Satanás. E isso faz com que sejamos inimigos de Deus. E faz necessária uma doutrina extraordinária da salvação chamada reconciliação. O que é reconciliação, gente? De duas partes. É acabar com a inimizade, com o celeuma, com o litígio. E veja, Deus, quando chegou no Éden, agora observa Adão e Eva do lado de lá, na inimizade. Eles e a serpente não estavam nus, estavam cobertos com roupas, com aventais de folhas de árvore. E Deus diz o seguinte, depois de amaldiçoar a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela.
esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira fagulha de esperança é uma promessa messiânica. Está vendo essa amizade de vocês aí? Um dia virá aquele que desfará essa amizade, e eu vou restaurar a amizade comigo através do descendente que pisará a cabeça da serpente. Sim, ele será ferido no calcanhar, uma maneira de dizer ele será ferido, mas ele ressuscitará ao terceiro dia para restaurar todo o relacionamento da humanidade perdida consigo mesmo. E quando digo todo o relacionamento, não da humanidade toda, mas toda a plenitude de relacionamento, é disso que trato. E esta é a figura de Cristo começando a ser vista aqui. Mas veja, antes de chegar ao final, eu quero lembrar algumas coisas importantes. O texto diz no verso 16: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dores darás luz a filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Disse para o homem, porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita, e te ordenei dizendo não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes à terra, pois dela foste tirada, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo ser vivente. Veja aqui essa parte da maldição. Eu atendi uma pessoa essa semana, e era uma jovem, que está para casar, e ela leu esse texto para mim. E ela disse assim: pastor, olha aqui. O texto diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Pastor, isso não é uma maldição? Que pergunta capciosa, hein? Isso aqui não é uma maldição, pastor? Eu disse: bom, está na ala das maldições aqui. Mas vamos com calma. Vamos com calma. A Bíblia diz que nessa ala das maldições está, por exemplo, os espinhos e os abrolhos. Tudo bem? Mas você que é mulher gosta de ganhar flores? Mulheres, flores? É benção ou não? Sim. E por causa dos espinhos você deixa de dar flores ou de gostar das flores? Ou você tira os espinhos e fica com a melhor parte? Compreendeu? Olhe para os animais, a ferocidade dos animais que vieram depois disso. O homem não recebeu de Deus a capacidade de domá-los? E de fazer esses animais serem úteis apesar de toda a ferocidade? Sim. E quando a palavra de Deus diz que o homem vai agora transpirar, porque o trabalho já existia no capítulo 2, mas o enfado do trabalho veio depois da queda. Por causa disso, o homem deixou de trabalhar? Não foi Jacó que trabalhou 14 anos pela amada Raquel e disse que pareceu-lhe poucos dias? Ele transpirou muito, mas isso não tirou a beleza do seu trabalho. E eu disse para ela: veja, a exemplo de todas essas coisas que podem ser redimidas pelo amor e pela graça de Deus, também o casamento. Porque quando o marido ama a mulher como Cristo ama a igreja, o peso desse mandamento se esvai e fica só a beleza da rosa. Você não tem que lidar com os espinhos o tempo todo. Os animais ferozes estão domados e o trabalho fica suave a cada dia. Vocês estão compreendendo isso? Está aqui uma luz do Evangelho sobre a vida da família. E eu concluo, antes de aplicações finais, por enquanto, com o verso 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vamos repetir. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher
e os vestiu. Coisa linda, não foi veste aí. Não. Os vestiu. Porque eles não sabiam vestir roupa. Eles estavam improvisando com aventais de folhas de figueira. Mas não tapava toda a vergonha. Segundo, as folhas são perecíveis. Elas secam e caem. Toda tentativa do homem sem Deus é perecível e vergonhosa. E precisa ser substituída por outras soluções. Mas veja, aquilo que Deus faz mostra para a durabilidade do que viria. Pense, Deus disse, certamente morrerás. Paulo vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Agora, faça como nos oferece Agostinho como sugestão, uma leitura imaginativa disso aqui. Transfira-se mentalmente para a possibilidade do Éden. No Éden, não havia morte de nada. Ninguém morria no Éden. Nem animais, nem Adão, nem Eva. Mas agora, Deus pega um animal, porque você não faz roupas de peles de uma árvore. Ele pega um animal inocente e começa matando esse animal, atravessando-lhe. E é nesse momento que não basta que o sangue do animal seja derramado, mas o próprio Deus vai tirando toda a pele, escalpelando todo aquele animal, deixando-o em carne viva diante de Adão e Eva. Ensanguentado, desfigurado. E Deus toma esta pele e ele, como um alfaiate do supremo perdão, começa à medida de Adão e à medida de Eva fazer as roupas, mas eles não sabem vestir essas roupas. Deus então diz, um braço primeiro, outro, a cabeça e veste. Mas antes veja, Deus para colocar a roupa permanente precisa tirar a anterior. Ou ele vestiu aquelas roupas de pele sobre os aventais. Sabe o que Deus fez? Desnudou Adão e Eva diante de si mesmo. Sabe quando nós conseguimos a plenitude daquilo que Deus quer fazer? Quando nós nos desnudamos e com toda a vergonha que isso é inerente, dizer, Senhor, eu sou incompetente, eu sou falível, eu estou fadado ao fracasso, eu chego diante de Ti falido e eu preciso agora da justiça de Cristo vestindo a minha vida. E é nesse momento que enquanto o animal está lá, dilacerado, morto, em completa carne viva, Adão está recebendo em si mesmo, e Eva também, o tapume para sua vergonha. E desde aquele momento onde Deus graciosamente não matou Adão e Eva naquele momento, porque poderia fazê-lo por sua justiça, mas os manteve vivos para que eles vislumbrassem a graça, depois do Éden, nunca mais deixou de derramar sangue no Antigo Testamento. Um animal, após outro animal, a tampa do propiciatório completamente ensanguentada, os altares completamente ensanguentados. Josué capítulo 9, você vai ver naquele altar de Ebal com pedras toscas, ou seja, não trabalhadas pelos homens, para que os homens não vissem o trabalho humano no perdão, mas a feiura do pecado fosse coberta pelo sangue. E em todo o tempo esse banho de sangue no Antigo Testamento, até que um dia, um homem que comia gafanhotos com mel silvestre e se vestia de roupas de pelo de camelo, apontou para um que via dentre a multidão e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, então, chega a nós
como aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que redime a família, que redime o casamento. E agora nós, como seres criados por Deus, antes caídos, podemos ser tapados de nossa vergonha, porque o Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário por nós. Mas tem um detalhe. Naquele momento onde foi erigido o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, naquela cruz, quando o seu sangue começou a verter e toca o solo do Gólgota, perceba que este sangue vai redimir o primeiro que creu e o último que crerá. O sangue de Cristo divide a história. A primeira família desmantelada agora é revisitada neste sentido, porque creram na promessa por este sangue que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao passo que ele corre também na história para frente, porque o sangue de Cristo verteu desde a eternidade, como disse Apocalipse, ele foi assassinado desde a fundação do mundo. O que eu quero dizer finalmente, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, queridos e queridas, é que em qualquer desgoverno que possa ser gerado pelo pecado na nossa casa, só tem uma porta de saída e a porta é Cristo Jesus. Só tem um que apaga as transgressões, que é Cristo Jesus. Muitas vezes nós trabalhamos os nossos tapumes morais, os nossos legalismos, mas quem nos encobre da vergonha é Cristo Jesus. É Deus que restaura Adão à sua condição, porque o segundo Adão veio para isso. É Deus que novamente informa às mulheres o valor, o poder e a graça que está sobre cada uma, porque Cristo morreu pelas mulheres, restaurando também a mentalidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, concluímos ainda que por hoje, portanto, parcialmente, o que o Senhor deseja para nós como padrão original, como nós perdemos e como nós podemos resgatar os padrões através de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a graça de Deus visite nosso coração de tal maneira que creamos no poder do Evangelho e não em outras vozes. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai querido, nessa manhã recebemos a Tua palavra e nós queremos levá-la. Ajuda-nos, ó Deus, a não esquecê-la. Ajuda-nos, ó Deus, a não negligenciá-la. Restaura as famílias e os corações. Que Cristo, Cordeiro Santo, ó Deus, seja o centro das nossas emoções, decisões, palavras, atitudes, e que o Senhor seja glorificado. Restaure em nós aquilo que precisa de restauração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade,
sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor na alegria, na dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos